Olá, bem-vindos, bem-vindas a mais um podcast do Grupo Bittencourt. Eu sou a Isis Brum, editora de conteúdo dos portais Estratégias e Negócios e sua franquia, ambos do grupo, e eu estou aqui no primeiro dia do BeConnected, um dos melhores eventos executivos de gestão e expansão de redes de negócios. E quem está aqui comigo é o Douglas Menezes, sócio da rede de pizzas Superpam. Douglas, muito obrigada pela sua presença. Eu queria começar com você se apresentando e contando um pouco da marca, que inclusive está aqui no Taste com a gente, né? É isso, muito obrigado pelo convite, estou realmente feliz de estar aqui. Esse é o nosso segundo ano nesse evento maravilhoso, super conceituado e com pessoas bastante especiais. A marca tem 20 anos já, Super Pizza Pan, e a gente tem 20 lojas, coincidentemente. Estamos num momento muito interessante, exatamente buscando processos de expansão, porque a gente já passou por todas as outras etapas para se construir e desenhar uma marca que esteja pronto para a expansão que ela merece, porque é uma pizza que faz muito sucesso para quem realmente experiencia. Tenho certeza que você vai fazer isso daqui a pouquinho aqui no evento. Vou causar inveja na sociedade logo mais. Ô Douglas, você estava me contando antes que você entrou depois na sociedade, né? Como é que acontece esse momento? Assim, você sempre foi do food service? O que te atraiu no negócio e como é que você está enxergando o mercado hoje? É uma história bem peculiar. Eu estou há 5 anos na rede. Eu trabalhei durante muitos anos como executivo no ramo hoteleiro. Então fui diretor de marketing e vendas em grandes redes hoteleiras e depois acabei atuando também na área de treinamento e desenvolvimento. Mas nesse período da hotelaria eu fiz um grande amigo que hoje é meu sócio, o João Mário. Na época ele se tornou o primeiro franqueado da Super Pizza Pan. E isso há 18 anos atrás. E aí a nossa amizade permaneceu, continuou, e quando ele assumiu, comprou a marca, na virada de 19 para 20, pouquinho antes da pandemia, ele me convidou e eu faço parte hoje dessa franquia que tem todo o potencial para só crescer pelo sucesso e pela qualidade do produto. Como é que você vê esse momento agora da empresa, né? Para onde vocês estão olhando? Aproveito para complementar minha pergunta, dizendo que o tema, né, a edição de 2025 do BeConnected é o Código do Crescimento. Como é que a sua empresa, o seu negócio se encaixa nesse tema e como você olha escalar no Brasil, no food service, em meio a tantas instabilidades, né? A tantas surpresas, digamos assim, que o mercado sempre traz? Excelente pergunta. Quando nós assumimos em 2020, a minha base e experiência na área de treinamento e desenvolvimento me deu uma boa estrutura para planejar. Então, nós fizemos um planejamento estratégico que contemplava a profissionalização da empresa que estávamos assumindo em ondas. Então, a gente foi desde a parte documental, jurídica, a parte de layout, design das lojas, até a parte de marketing, que é a minha área de atuação, na qual nós trouxemos chefes renomados para assinar pizzas e figurar na capa do nosso cardápio. Tivemos chefes como Daisy Paparoto, que foi a primeira campeã do MasterChef, Edu Guedes, Jimmy Ogro, e agora estamos com Raul Lemos também na capa do cardápio. Então, a vinda desses chefes, de alguma forma, foi muito ao encontro da nossa missão, que é levar alegria por meio das nossas pizzas aos lares dos nossos clientes. Mas a nossa visão é se tornar a pizza mais desejada dos brasileiros. Então a gente entendeu que durante 5 anos a gente precisava estruturar a empresa de tal forma para que ela tivesse essa relevância e tivesse a base sólida para a expansão. Por isso que falar de expansão e crescimento vem muito ao encontro do momento que a gente está. Porque agora, sexta-feira, coincidentemente, a gente está indo para a China, eu e meu sócio, exatamente para poder visitar, ver tendências, equipamentos, visitar a Kita, né, que é uma das marcas que está vindo forte para o Brasil na parte de uma plataforma, né, concorrendo com iFood 99. Sim. Então há uma mudança muito grande no mercado e a gente está cada vez mais estruturado e preparado para essa mudança e surfar nessa onda, obviamente, que é uma mudança significativa para qualquer segmento e não é diferente para o varejo, né? O modelo de vocês é delivery, 100% delivery?
Não, a gente tem, é um misto. Eu tenho lojas que tem restaurantes, inclusive com rodízio, que faz muito sucesso, porque a gente tem mais de 30 sabores no nosso cardápio e algumas pizzas são com sabores bem diferentes que você só encontra na Super Pizza Pan. O Edu Guedes, por exemplo, fez uma pizza que é Smoking Rib, que é a costelinha suína defumada. Aí a Daisy Paparotto fez uma pizza de costela, a costela bovina com cebola crisp. Então, são coisas que você encontra de forma muito especial. A pizza doce de torta de limão é um sucesso na nossa rede. Então, isso é muito particular e quem vai no rodízio acaba apreciando. Eu tenho lojas só delivery também, então é um misto. Na rede, como são 20 lojas, você vai encontrar lojas maiores, com salão, e outras lojas mais focadas no delivery mesmo, que representa aí uns 75% do nosso faturamento. Tá. Eu estava te perguntando isso porque eu vou tentar resumir, assim, são muitas informações, né? Claro. E falar de varejo é uma delícia. Tem uma tendência que a BF tem demonstrado, e eu tenho percebido na cobertura de franquias, que é a busca por operações mais enxutas e convenientes, né? Com menor custo para o franqueado, o dinheiro está curto, né? Juros, etc. E, ao mesmo tempo, atender um público que também gosta dessa conveniência, né? Recentemente, eu vi um estudo em que, se eu não me engano, aí cerca de 70%, 80% das pessoas preferem pedir por delivery e esse número sobe na classe A para 90%, em média, mais ou menos. Então, e aí você vai para a China, né? Que vem com operações, assim, grandes expansões, com negócios até simples, de um certo ponto de vista, e também de muita conveniência. Você acha que esse é um caminho para vocês ou é muito cedo para falar sobre isso? Não, é um caminho. A gente sempre teve esse olhar e temos que estar, de alguma forma, super antenado para essas mudanças. Eu tive também na NRF agora, que é a maior feira de varejo do mundo, em Nova York, em janeiro, e lá já estava se falando muito em slow food, ou seja, porque a gente está sempre com essa mentalidade de as coisas extremamente rápidas, o online, e as pessoas estão querendo o presencial, quer um slow food, quer degustar, respirar. E apreciar a comida. Exatamente. Né? Então vai do momento. Então, se a pessoa quer apreciar a pizza de forma tranquila com a família, ela pode ir em uma das nossas lojas. Mas quando você fala do delivery especificamente, você está falando de uma entrega rápida. A pessoa, quando ela entra no aplicativo para pedir a comida, ela já está com fome, ela não está planejando, né? Então ela quer que isso chegue rápido e uma das nossas premissas é que a pizza chegue o mais rápido possível na casa do nosso cliente. Os nossos entregadores são próprios porque a gente não abre mão de uma jornada que vá do começo ao fim, uma jornada de uma experiência positiva por parte do cliente. Quanto menos fricções ele tiver no período dessa jornada, melhor. Até porque o nosso nível de recorrência é muito alto. Os clientes que consomem a nossa pizza querem consumir novamente. E isso é maravilhoso. A gente procura atrair o cliente para depois fazer essa sequência e o crescimento da rede, que é o que a gente tem visto isso nos últimos anos. A rede só crescendo exatamente por essa visão. Agora, claro, por exemplo, a nossa rede de pizzarias, nós não temos pizzaiolo. Nós não dependemos da figura do pizzaiolo, é uma linha de produção. Com essa linha de produção, todo mundo na cozinha faz tudo. Eu trago uma movimentação prática, rápida e de maior eficiência. E quando eu trago e embarco tecnologia nesse processo, com maquinários que possam fazer trabalhos para facilitar a vida de quem está ali na operação, coisas que possam ser automatizadas, trazendo essa automação para o processo, isso facilita para que a gente mantenha a retenção, porque hoje mão de obra é um baita desafio, mas a gente procura também investir muito em treinamento, reconhecimento, sentimento de pertencimento e propósito, que são coisas muito importantes, porque quando a gente vê, tem lojas que têm colaboradores conosco há 15 anos, 10 anos, 20 anos já. Tem hoje um colaborador que está aqui no Taste, inclusive, que ele tem 19 anos de casa. Então, o que a gente tem feito, que tem retido essas pessoas para que a cultura da empresa perpasse e perdure ao longo dos anos? Então, responde um pouco da tua pergunta, assim, tem a velocidade, mas tem o carinho, tem o cuidado, tem a questão da automação, mas tem o reconhecimento também de uma mão de obra que está sendo executada com bastante carinho, com bastante atenção. Ou seja, a Superpan vai se posicionando de forma a estar em todos os canais por onde o consumidor quer chegar até a melhor pizza.
Sim, porque não é o nosso desejo, né? É o desejo do cliente, né? O que vai fazer o feliz é atendê-lo da forma como ele queira. Como ele quer comprar pelo aplicativo, pelo WhatsApp, ele quer comprar por uma plataforma direta, quer ligar, ou seja, qualquer canal, né, tem que atuar nessa omnicanalidade, né, que é o omnichannel. Onde ele queira comprar, a experiência dele tem que ser positiva e da melhor forma possível. Assim também como o padrão de entrega. As pizzas, se você comprar numa loja ou comprar em outra, ele tem que ter a mesma experiência, seja de atendimento ou da qualidade do produto, né? Com certeza. E é um desafio manter esse padrão, né? Sim, é um baita desafio. Isso é uma experiência, um desafio diário. Mas por isso até que a gente não quis expandir antes, porque a gente entendeu que precisava desse tempo de maturação, esse tempo de aprendizado, esse tempo de estruturação, para que nós pudéssemos expandir no momento certo. Hoje, se chegar uma pessoa para comprar e adquirir uma franquia da Super Pizza Pan, ela vai chegar com uma marca que efetivamente fez a lição de casa para essa expansão. E isso nos deixa mais seguro para poder ir para essa nova fase, para essa nova onda nossa, que é a expansão. Dá para dizer que o código do crescimento, na sua visão, está muito relacionado a fazer o básico bem feito? Sim, eu acredito muito nisso. Eu acredito que o arroz com feijão bem feito tem que ser a chave do negócio. Porque às vezes a gente fica pensando, vejo às vezes marcas que estão falando em inteligência artificial, estão falando em uma série de coisas que são exponenciais, mas o básico não está sendo feito. E o cliente, muitas vezes, ele quer o básico mesmo bem feito, né? Se ele está pedindo uma pizza, ela precisa ser entregue no tempo que foi combinado com ele. Se ele pediu uma pizza X, tem que chegar exatamente como ele pediu. Então, o tempo na entrega, o atendimento, ou seja, essa jornada dele, precisa atender às expectativas ao qual ele pediu. Isso já é o básico. E quando você surpreende ele com um mimo, com uma cartinha, com alguma interação que ele não estava prevendo, é mais ou menos nos relacionamentos, né? Se você der um presente no dia de comemoração do aniversário, seja de casamento da pessoa, ela vai ficar feliz, mas não vai ser nada extraordinário. Mas quando você dá um presente quando a pessoa não estava esperando, ela se sente acariciada, lembrada, e isso vai trazer uma experiência memorável totalmente diferente. É assim que a gente pensa. Sem dúvida. As conexões são muito emocionais, né? Não são mais apenas um negócio, né? Sim. Não é mais uma transação. As pessoas podem esquecer o que você diz, mas jamais esquecerão como as fez se sentirem. Né? Com toda certeza, para o bem e para o mal, e aqui nos negócios só para o bem, né? Não, e para o mal as pessoas lembram mais, né? Quem bate esquece, quem apanha não, né? Essa frase é clássica, mas é real. Tem até um estudo científico que comprova, né? Quando seu time de futebol toma um gol quando não deveria tomar, a carga emocional é muito maior do que quando ele faz o gol quando deveria fazer. Eu estou fazendo essa analogia com o futebol porque o brasileiro entende muito bem desse tipo de comparação. E o fato é que quando a gente investe em trazer experiências positivas, a gente cria advogados da nossa marca, pessoas felizes e que multiplicam, e é isso que a gente tem visto ao longo dos anos. Sem dúvida. Construir a reputação leva um tempo, mas sustentá-la, né, no dia a dia acho que é um dos grandes desafios, né? Sim. Ainda mais no food. Sim, porque não adianta você ser bom, você precisa parecer bom também. Porque a pessoa que é boa e não parece boa, ela está perdendo uma grande oportunidade. Mas tem pessoas que não são boas e parecem boas, e isso não é sustentável. Então é um equilíbrio entre você ter a comunicação adequada, parecer bom, mas também ter a consistência, a execução e entregar aquilo que você promete. Então, quando você equaliza isso, e é o que a gente tem procurado fazer com muito esforço e muita dedicação, o sucesso é só uma consequência desse trabalho. E falando um pouquinho de Be Connected, como está sendo a sua segunda experiência? Eu queria entender, assim, o que você consegue enxergar de valor, né, no evento que possa atender a sua marca, o seu posicionamento? Olha, o evento, primeiro que é um celeiro de conteúdos extremamente contemporâneos e é o que está acontecendo na atualidade. Então, quem vem aqui está economizando alguns livros, um monte de palestras e um monte de coisa. Eu estava agora pela manhã assistindo palestras de grandes marcas, cases de sucesso,
agora um painel na qual estava o pessoal da Startse, que em 8 minutos trouxe um resumo da importância de estar conectado com as coisas da China e quais... ele estava até falando um pouco sobre a questão que o mundo está muito transversal. Uma mudança que acontece nos Estados Unidos reflete no meio de consumo no mundo inteiro, ou na China e vice-versa. E como o brasileiro tem, de alguma forma, sido receptivo para marcas chinesas, por exemplo, desde Temu, o TikTok, todas essas marcas, e isso tem feito com uma mudança do comportamento de consumo também tem mudado. Então, ampliando os pedidos online, e aí vira um desafio para o varejista, como é que eu lido se a pessoa está indo para a loja para poder comprar, mas o incentivo do consumo está vindo de forma online. Então, são vários desafios. E aí, respondendo a tua pergunta, quem não veio no evento certamente perdeu uma oportunidade de acelerar o conhecimento aí, de forma exponencial. Muito obrigada, Douglas. Um prazer receber você. Uma pena que o nosso tempo já está chegando ao fim, mas espero que a gente tenha mais oportunidades de conversar. Claro, foi um prazer e sempre que tiver a oportunidade, ficarei muito feliz e honrado de estar aqui com vocês. Obrigada, um ótimo evento. Obrigado. Se a sua empresa acredita no poder de construir relacionamento por meio de experiências que inspiram e fortalecem a percepção de marca, entre em contato com o Grupo Bittencourt. Conheça as oportunidades de participação na próxima edição do BeConnected. Acesse o nosso portal www.beconnected.com.br e descubra como a sua marca pode fazer parte desse ecossistema de crescimento inteligente. Eu te vejo no próximo episódio. Até lá!